E aí, povo, bom dia para vocês. Hoje a gente continua a nossa saga pela literatura. E como eu disse para vocês, tanto na primeira, segunda e terceira geração do romantismo, eu ia trazer alguns dos mais célebres escritores e autores desses períodos. E aí a gente começa com a primeira geração romântica, né? Vamos lá. E eu vou mandar para vocês também um texto, né, que vai servir como base teórica para vocês estudarem, que ele fala sobre a primeira geração romântica e o indianismo na prosa e na poesia brasileiras. Ele traz muito texto e ele traz muitos materiais para vocês lerem. Então, não vou mandar atividade, mesmo que esse material tenha atividade, no finalzinho ele tem atividade, mas eu não vou mandar vocês fazerem agora. Semana que vem eu vou pedir para vocês fazerem e a gente vai resolver essas atividades, certo? Segundo aviso também, a partir depois que a gente fechar o indianismo, a fase indianista, a fase urbana, que se eu não me engano é a segunda geração, e a terceira geração romântica, ele traz o regionalismo. E a gente, depois de fechar tudo isso, a gente vai ler aí o nosso livrinho, que eu vou passar para vocês também, de novo. O livrinho para vocês, mas eu acho que eu vou deixar para vocês lerem isso só no realismo e naturalismo, que a gente vai ver a seguir, né? E para fechar esses momentos históricos aqui. Aí eu trago para vocês esse texto e eu espero que vocês abram aí na página 74 para a gente começar. E aí a introdução, literatura brasileira, falando sobre o indianismo, na prosa e na poesia. Vamos lá. Vocês devem estar lembrados que, quando falamos das características específicas do nosso romantismo, apontamos para a importância do indianismo na prosa e na poesia. Não só isso. Eu falei para vocês também que as principais características da primeira fase do romantismo do Brasil foi trazer elementos que lembrassem da nacionalidade brasileira. Com a vinda da família real para o Brasil, eles queriam montar uma cultura, um acervo cultural, literário e artístico como uma forma de identidade para o Brasil. E por isso que eles colocaram como característica, como temáticas, o índio, que a gente vai ver como um principal tema. A gente vai ver também a fauna e a flora, que com alguns animais específicos, eles traziam a cultura e a identidade brasileira, certo? E aí lembram também que, enquanto o romantismo europeu se voltou para o passado medieval, nós, que não tínhamos Idade Média, nos voltamos para o nosso passado, marcado pela presença do índio. E aí eles fazem essa saudação, em contraposição com o herói da Idade Média, que seriam os cavaleiros medievais. Eles faziam essa contraposição, que seria o saudosismo ao índio, trazer o índio como figura. A gente vai ver isso também no neoclassicismo. Porém, no neoclassicismo, eu não sei se vocês lembram, o arcadismo, eles trazem muito do clássico grego e muito voltado para o campestre. Então a gente vai ver algumas características, e aí a gente vai ver muitas das características campestres ligadas ao campo, ligados ao homem mais simples, né, do Brasil e tudo mais. Vai vir também a figura do índio, mas não tão fortemente como vem no romantismo. A gente vai ver também no realismo, a gente vai ver no naturalismo, vai ver no modernismo, mas não tão idealizado quanto no romantismo, certo? E não tão evidente. E aí, nós vemos o índio como herói nacional, corajoso, valente e leal como cavaleiro medieval. E aí eles fazem essa contraposição entre o cavaleiro medieval, que seria corajoso, valente, leal e tudo mais, e com a contraposição com o índio.
É errado fazer essa contraposição? Teoricamente, sim, porque eles trazem uma idealização, uma exacerbação na figura do índio muito grande. E eles não trazem a realidade desse índio. Eles trazem uma figura de como a sociedade daquela época eles gostariam de ver, gostariam de ter como modelo. E como eles gostariam de ter como modelo. Então, por isso que eles trazem um herói, um índio, muito mais idealizado, que a gente vai ver que, na realidade, eles não são daquele jeito. Eles podem ser, eles são corajosos, são valentes. Eles podem ser tudo isso. Não estou tirando o mérito e não tô fazendo com que eles sejam menosprezados e tudo mais. Porém, eles não são só isso. Eles trazem uma ideia de glorificação de uma pessoa real e não trazem a realidade desse povo, não trazem como eles eram de verdade, não trazem a figura deles de fato como eram. Eles fizeram estudos linguísticos do Tupi e do Guarani, mas não trouxeram evidências de fato, não trouxeram para a cultura brasileira daquela época os costumes indígenas, por exemplo. Então a gente ficou mais de uma estereotipação do índio civilizado, de como eles queriam que eles fossem. Depois, isso que não sei se vocês lembram, segundo ao que Rousseau falava do bom selvagem, que eu até fiz uma contraposição, que eu fiz eu ilustrei com Pocahontas, por exemplo. Pocahontas seria como eles falam, ela é corajosa, ela é valente, ela é leal, ela busca o que ela quer, mas quando ela fica evidente para a população inglesa daquela época, eles revestiram ela, não deixaram ela aparecer como ela é de verdade. Então é exatamente o que eles fazem nas prosas, na poesia. Aí vocês vão perguntar, Iris, quando a gente vai analisar um texto, a gente tem que levar em consideração isso? Não. Porque se a gente for analisar o texto, os textos de antes e levar em consideração todas as críticas que a gente tem agora, aí sim. Mas quando a gente está falando de trazer características do romantismo nesse texto, a gente tem que levar em consideração aquela época também. Por isso que muitas vezes vocês vão ver ao longo do ano aí, quando eu for pedir para vocês fazerem algum tipo de análise. A gente pode fazer análise de características do romance, ou romance romântico. Todas as características de primeira, segunda, terceira geração. Mas a gente não pode discutir esses temas mais críticos se não for pedido no texto. Então, quando vocês lembrarem de fazer lá o SSA, o Enem, não trazer essas características que eu estou dizendo a vocês agora. Isso se partiria mais de uma análise crítica e não caberia a vocês. Né? Eu só estou dizendo para a gente formar uma opinião e falar sobre, sim. Eles trouxeram desse jeito, mais idealizado, como é o romantismo. O romantismo é uma escola de idealização e todos os personagens que eles trouxerem, eles vão idealizar, certo? E aí, exuberante e bela, e foi dito também que o indianismo é fruto da volta ao passado e, sobretudo, o sentimento nacionalista tão atuante nesta época no Brasil. O povo brasileiro estava cansado de ser explorado pelo colonialismo português e almejava sua independência. E aí, eu trouxe para vocês também um link com a Revolução dos Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos, aliás, certo? Mas não bastava uma simples independência política, era necessária também uma plena autonomia cultural, numa literatura que falasse da nossa realidade e que fosse diferente da literatura portuguesa. Eles tentam trazer essa realidade através do índio, porém ainda fica muito preso ao estigma da Idade Média, do herói europeu, certo? E a gente, na literatura, na real, a gente nunca vai ver uma literatura nesses períodos que a gente for ver até o modernismo, por exemplo. E aí a gente não vai ter, de fato, uma literatura tão... Até aqui, né? Até modernismo a gente vai ver uma literatura tão real, né? Assim, ainda vai ter os estereótipos, ainda vai ter algumas coisas assim
que seja trazida de fora para cá. Fosse a literatura portuguesa. E o índio era o prato feito, isto é, prestava-se admiravelmente aos propósitos nacionalistas, pois era autêntico como brasileiro. Falamos um pouco sobre isso, enfim. E como dissemos na aula passada, no século XVIII, no classicismo que eu falei para vocês brasileiro, o indianismo já aparece nos poemas de Uruguaia, de Basílio da Gama, e Caramuru, de Santa Rita Durão. A nossa natureza também já está presente, mas faltam eloquência e empolgação romântica. A necessidade de valorizar a natureza e o homem brasileiro é fruto do momento político associado à estética romântica. Por isso que eu disse a vocês, no neoclassicismo eles trazem um tema campestre, temas de mata e tudo mais, de natureza, eles trazem, mas não tanto, com tanta força que o romantismo eles vão trazer. Então, Basílio da Gama e Santa Rita Durão são um dos poucos que trazem essa temática indianista, mas no neoclassicismo, no arcadismo, a gente não vê isso com tanta frequência, como vê na primeira geração romântica, que é a geração da temática do índio. Gonçalves Margalhães, de quem também já falamos, teve um papel importante na introdução do indianismo romântico, embora não tenha sido muito feliz na realização do seu poema. E aí José de Alencar ele vai falar também sobre isso, que é no poema Confederação dos Tamoios, que ele vai trazer uma idealização do índio e vai trazer uma figura do índio totalmente diferente do que é o real. Aí José de Alencar, ele escreve cartas sobre este poema, que é publicada na época, apontando os defeitos de Gonçalves Margalhães. E segundo Alencar, o poeta foi aos cronistas, de onde retirou o índio, transplantando, tal qual, para a poesia, sem lhes dar um perfil de herói nacional cheio de grandes virtudes. E aí é o que eu falo para vocês. Eles vão trazer a idealização e vão trazer um índio totalmente diferente. E é aquele caso do embranquecimento de um personagem, trazer uma ideia e uma característica muito europeia a uma figura totalmente brasileira, né? E o poeta nacional cheio de grandes virtudes. Era disso que nós brasileiros precisávamos para fazer frente aos heróis portugueses. Essas cartas criaram algumas desavenças políticas. E aí, Gonçalves de Margalhães, ele traz um índio totalmente estereotipado e totalmente uma figura mais de um herói europeu, vamos dizer, um nativo europeu, do que um nativo brasileiro, né? E é isso que o José de Alencar queria falar sobre isso, e era isso que a gente não precisava. A gente precisava mais de uma figura realista que condizia com a nossa realidade e a nossa identidade real, né? E aí a gente tem os dos maiores representantes do indianismo na poesia e na prosa brasileira, respectivamente, Gonçalves Dias e José de Alencar. O indianismo de Gonçalves Dias é parente do medievalismo português pela aproximação do índio com o cavaleiro português. E aí a gente vai ver, lendo, que sai muito da realidade, né? O poeta procurou nos comunicar uma visão geral do índio, por meio de cenas e feitos ligados à vida do índio qualquer, que funciona como um índio padrão. Já Alencar, romancista, procura transformá-lo em personagem, particularizando e, por isso mesmo, tornando mais próximo da sensibilidade do leitor. O primeiro foi Juca Pirama, e é vazio de personalidade, mágico e sentimento simbólico, como veremos mais adiante. E aí eles trazem eles trazem uma idealização, sempre batendo nessa tecla, mas eles não trazem uma questão de sensibilidade do personagem, não trazem uma característica real. E é como se a gente estivesse lendo e a gente não se visse naquele personagem, não trazendo ainda
uma característica de humanização, porque quando a gente coloca no personagem características da personalidade, a gente está trazendo para esse personagem um sentido mais de humano, de ser humano, aproximando ao real. E quando ele não coloca isso, ele traz de novo, escancara essa coisa do bom selvagem, do selvagem. Eles não são selvagens, né? Eles não são coisas que a gente inventa, não são idealizações do campo literário europeu. São pessoas reais, são pessoas que vivem entre nós. E se eles colocassem, não sei se eram por medo, se eles colocassem isso, iam trazer alguns das indignações que já tinham sobre a vida dos escravizados aqui, né? Não sei se seriam essa mesma revolta que eles... Enfim. E um belíssimo poema onde encontramos uma rápida visão do índio integrado à sua tribo, marcado pelo sentimento de honra, que para os românticos era a sua característica mais significativa. E aí o poema de Ijuca Pirama é das maravilhas que se incorporam ao orgulho nacional, é das tais deslumbramentos que de vez em quando ocorrem em nossa literatura. No caso, o heróico deslumbramento com o poder quase mágico de enfeitiçar. Em admirável malabarismo de ritmos, aqueles sentimentos que definem a concepção comum do heroísmo e da generosidade, e por isso mesmo nos agradam tanto. Aqui o poeta inventou um recurso inesperado e excelente, o lamento do prisioneiro, caso único em nosso indianismo, que rompe a tensão monótona da bravura tupi, graças à supremacia da piedade filial. As alternativas de pasmo e exaltação se realizavam de modo impecável na estrutura melódica, com variação de ritmo e riqueza de vocabulário. Trata-se de uma experiência essencial romântica de poesia em movimento. Trata-se de uma história de um guerreiro tupi que, por amor ao pai inválido, suplica aos seus inimigos tibiras que lhe poupem a vida, variando a métrica para adequar o ritmo à situação narrativa, utilizando muito bem os versos e distribuição de rimas. O poeta consegue efeitos surpreendentes, sobretudo quando o velho pai fala sobre o filho e tudo mais. E aí, quando a gente coloca essas características de análise mais crítica, eu não estou querendo tirar, né, o genialismo de José de Alencar, muito pelo contrário. Mas a gente tem que, dias atuais, a gente tem que olhar mais, trazer um olhar mais crítico às poesias, porque a gente está falando de realizações culturais do século XVIII, século XIX. Então, a gente tem que fazer um olhar crítico a partir disso hoje. Mas se a gente for para análise, né, do período romântico, a gente tem que colocar em evidências que era aquela realidade e aquela sociedade, né, trazendo esses dois pontos, o que era antigamente e o que é agora. Se eu trouxer para vocês e o Enem trazer isso, o SSA trazer isso, fazer uma crítica mais ligada aos dias de hoje. A gente faz essa crítica mais voltada para os direitos humanos e tudo mais. Mas eles querem uma análise romântica daquele período, da primeira geração, e vocês fazem análise romântica, certo? Não vamos misturar isso aí não, tá? E aí eles trazem esse texto de Juca Pirama. O José de Alencar não é José de Alencar, é Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, viu, minha gente? José de Alencar, não. E aí, depois, tem Marabá, também de Gonçalves Dias, que vocês vão ler, né? Mas isso aqui é só pra gente saber o que foi, o que Gonçalves Dias fez, o que José de Alencar fez também.
E José de Alencar é, sem dúvida, o mais importante representante do indianismo romântico na prosa brasileira. De fato, toda a sua carreira literária foi pautada pelo projeto nacional e, ao construir seu amplo painel ficcional, ele se preocupa em cobrir o país no tempo e no espaço. No tempo, escrevendo obras que se passam num passado remoto, cujas ações acontecem antes da chegada do colonizador ao Brasil, até obras que se representam a sociedade carioca do seu tempo, e no espaço, falando em sua obra sobre quase todas as regiões brasileiras, sempre num propósito nacionalista. Por isso, sua obra se divide em histórico-indianista e regionalista e urbana, isso do ponto de vista temático. Ele vai anteceder. José de Alencar maravilhoso. E aí, voltando, Voltando, quando eu disse José de Alencar com Juca Pirama. Juca Pirama. Trazendo aí Juca Pirama, não é José de Alencar, não, é Gonçalves Dias. Só dei aí uma esquecida e uma trocada aqui. Mas não, é José de Alencar. E ele vai trazer Iracema, que é um dos mais célebres romances indianistas do romantismo, né? Que a gente vai ler também. Não sei se eu passei Iracema, não passei Iracema pra vocês, não. E aí a gente vai ver mais lá na frente. E aí, pessoas, é isso. A gente continua semana que vem. Pra não tomar muito tempo, não vou mais gravar vídeo de 45 minutos, não. Vai ser no máximo 25. E aí, eu vou estar mandando pra vocês. Leiam, façam anotações. Eu quero fichamento, mas é pra vocês estudarem, certo? Vou passar uma atividadezinha valendo ponto depois que a gente encerrar isso aqui. E é preciso que vocês leiam o material, certo? Beijo pra vocês. Qualquer dúvida pode falar comigo.